Agora mesmo eu coloquei um post lá no meu Facebook e eu falei que ia falar algo sobre esse assunto, que ia fazer um vídeo sobre o assunto é preconceito, inclusive do vídeo sobre em torno do vídeo do motoboy que foi agredido por um senhor que se diz ter problema mental. Vai saber, né? E eu estava ouvindo ontem o pastor Josmar pregando nos 6 dias de clamor para 6 meses de vitória na nossa igreja sede. Se você tiver oportunidade, assista essa palavra, porque é algo assim extraordinário. Sobre cura e libertação, é algo que eu tenho descoberto em Deus e como as coisas têm sido mais leves para mim, inclusive ministrar cura e libertação tem sido bem mais leve para mim. Intercessão tem sido uma coisa bem mais leve para mim. Depois que eu entendi, não entendi, eu comecei a viver, porque antes de entender, eu entendia sobre paternidade e explicava, né, para as pessoas, mas eu não vivia essa paternidade. E a partir do momento que eu comecei a viver esta paternidade, saiu um peso tão grande da minha vida, porque às vezes as pessoas elas vão me interceder e algumas até comentam comigo. Ah, eu me senti muito mal, eu sofri retaliações assim terríveis na minha vida, eu sofri opressão de demônio, o demônio apareceu, eu fui torturada mentalmente, né? Então eu vou falar para você uma coisa: existe algo que nós precisamos viver, é a paternidade de Deus. Eu tinha tudo isso aí que as pessoas falavam, era muito complicado, às vezes eu nem queria ser intercessora, queria deixar de ser intercessora, deixar de mexer com cura e libertação, porque as retaliações elas eram muito pesadas e traziam muitos danos para a minha vida ao meu redor. E a partir do momento que eu aprendi sobre a paternidade de Deus, realmente eu entendi que o fardo dele é muito suave. É muito suave. E que nós temos que nos esforçar para interceder, para buscar. E que esse peso, essas dores, essas angústias e tristezas, realmente ele já levou na cruz do Calvário. E ali foi um divisor de águas para nós. Mas nós temos dificuldades em entender e viver ao mesmo tempo. Isso. E a partir do momento que eu comecei a viver a paternidade de Deus, eu recebi coisas que eu buscava há muitos anos da minha vida, respostas da minha vida interior, porque eu me ofendia muito fácil, eu sentia muito fortemente a reação das pessoas quanto à rejeição sobre a minha vida, eu percebia isso com muita facilidade e eu era uma esponja, sabe? Tudo aquilo que era negativo, ruim, eu trazia para mim, principalmente os pensamentos eram muitos negativos. Mas a partir do momento que eu aprendi, eu experimentei dessa paternidade, porque não é algo imposto, foi algo que Deus trouxe para mim. Ele falou: eu vou me revelar como pai para você, e assim ele o fez. O Espírito Santo de Deus fez um trabalho assim tremendo na minha vida a esse respeito. Eu falo para você, eu não sinto peso quando eu vou interceder. Eu não sinto peso na batalha espiritual e eu não sinto peso quando eu vou ministrar. Não sinto mais. E eu achava que isso era impossível, porque a vida inteira eu ouvi as pessoas falar e entendi. E sabe que eu tenho ouvido das pessoas que quando nós não sentimos peso e quando nós não sofremos retaliações é porque nós não estamos fazendo direito, entendeu? Nós não estamos levando a intercessão, a libertação, a ministração a sério. E realmente isso não é verdade, né? E eu quero dizer para você, quando você começa a viver essa paternidade, é como se você tivesse uma junção mesmo entre você e Deus. Sabe aquela música do nosso pastor Carlos que diz: somos um, somos um. Eu e Deus somos um. Mas na hora mais sagrada é quando o meu espírito encontra o seu,
Você dentro de mim e eu dentro de você. Somos um. Quando você começa realmente a viver isso, que é uma coisa possível, que muitas pessoas acham impossível, você não vai mais sentir esses pesos e as batalhas elas serão muito mais fáceis. Porque qual que é uma das coisas que nós podemos detectar, usar para detectar que nós não estamos vivendo essa paternidade? Tristeza, opressão e outras coisas mais. Pensamentos negativos. São três coisas assim. Quando você está muito fortemente vivendo esses sentimentos, isso você tem que prestar atenção, porque pode ser que você não esteja vivendo a paternidade de Deus na sua vida. O que é viver essa paternidade? É realmente uma junção entre você e Deus, sabe? Porque Ele vai te ajudar na intercessão, Ele vai te ajudar a carregar os pesos, Ele vai te ajudar a todas essas coisas e as coisas serão muito mais leves. E detalhe, duas coisas que você vai sentir muito forte quando você vive essa paternidade: a paz que excede todo entendimento e uma alegria sobrenatural. E a palavra de Deus já diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você vai se sentir muito forte. E por incrível que pareça, eu tenho assim me admirado por estar tão bem em meio a tanto caos. Sabe, tem hora que eu fico assim, até meio com culpa. Eu falo, meu Deus, tantas pessoas sofrendo. E eu consigo ter essa calma toda, ter essa paz toda no meu coração. Mas por quê? Porque eu entendi quem era o meu pai. E ele pôde entrar nas minhas raízes profundas de feridas e arrancá-las, sabe, com as suas mãos e curar os lugares que precisavam de cura, aonde muitas vezes palavras, orações e jejuns não fizeram. O meu Deus fez. Quando eu reconheci ele como meu pai, entendi a minha importância como filha. Então, opiniões deixou de ser importante para mim de qualquer coisa, o que pensam, o que falam. E depois eu vou fazer mais vídeos, a gente falando mais. Eu vou orar para que Deus venha me direcionar nessa área. Amém? Beijão no coração de todos.